começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui hoje para apresentar mais um programa de relatórios da comunidade Ramá Sul. Hoje, somente aqui a sua irmã Arielle Araújo, e eu sei que vocês estão acostumados comigo e com o Taylor apresentando os relatórios semanais, mas devido a algumas circunstâncias que ocorreram nessas últimas semanas, nós tivemos que mudar um pouquinho no relatório, no programa dessa semana, e vocês vão entender um pouquinho mais no decorrer do programa, no decorrer dos relatórios, mas trazendo já uma explicação, uma introdução para os irmãos, onde nós gravamos em Alvorada. Eu e o Taylor normalmente compilamos, né, podemos dizer assim, os relatórios de cada núcleo, de cada local, e apresentamos então o programa na Ramá de Alvorada. Porém, nessas últimas semanas muitos irmãos positivaram para o Covid, e devido a isso nós voltamos para os nossos cultos online, né, para os nossos encontros que eram presenciais, voltamos para o online, porque como somos uma igreja pequena, a grande maioria positivou, né? A grande maioria está em isolamento, então a gente teve que voltar para o virtual. E em decorrência disso, nós também tivemos que mudar um pouquinho o programa dessa semana, e por isso que eu estou apresentando direto da minha casa e sozinha, porque eu também fui uma das pessoas que tive o privilégio de ter alguns sintomas também gripais. E até já peço desculpa para os irmãos se em algum momento durante o programa eu vier a tossir, né, alguma coisa nesse sentido, porque de fato eu ainda estou me recuperando, mas em tudo damos graças e louvamos o Senhor, e queremos estar aqui para apresentar mais um relatório da semana, do que aconteceu não só em Alvorada, mas também Pelotas, Rio Grande, Santa Catarina, que normalmente nós já estamos acostumados. Porém, essa semana nós vamos ter mais 2 relatórios de locais diferentes, e que eu tenho certeza que também vai servir para a edificação dos irmãos. Então fique aí até o final para que você consiga acompanhar esses relatórios. Mas já dei uma breve introdução do relatório de Alvorada, do que a Rita e o Taylor vão comentar no decorrer aí do relatório de Alvorada. Porém, eu quero entregar diante do Senhor esse momento, e por isso eu convido os irmãos que já estão chegando aí na live, talvez não estão entendendo o que está acontecendo, tá a Arielle sozinha, né, ela tá fazendo de casa, se depois, né, quiser uma explicação, volta um pouquinho aí que tu vai entender. Para os irmãos que estão nos ouvindo pela rádio, né, eu estou contextualizando então o que os irmãos que estão vendo pelo YouTube, pelo Facebook, estão assistindo, então é mais para que todos estejam na mesma página, né? Então eu vou orar e convido os irmãos que estão assistindo a orar junto comigo, a entregar diante do Senhor esse programa. Amém? Amém, Senhor, eu louvo o teu nome e eu quero entregar diante de ti, Senhor, este momento, entregar as pessoas, Senhor, que vão assistir, Deus, este programa, as pessoas que vão estar nos ouvindo pela rádio, que tu possa alcançar os corações. Eu oro, Jesus, para que tu abençoe também aqueles que vão assistir a gravação desse programa de relatório. Tu és Deus que pode fazer todas as coisas, então opera, faça a tua vontade, direciona todos os assuntos, me capacita, Senhor, eis-me aqui, Deus, para fazer a tua vontade e para ser direcionada por ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, sem muitas delongas, né, hoje, como eu falei, a gente vai ter, além dos relatórios que normalmente a gente tem compartilhado aqui no nosso programa de relatórios, nós vamos ter alguns irmãos que trouxeram de cada local diferente, que agora estão também um pouquinho do que tem acontecido lá. Então, só contextualizando para quem está chegando agora, sim, esse é o programa de relatório que acontece toda sexta-feira às 3 horas da tarde. Nós estamos com um cenário um pouco diferente hoje, só está eu apresentando, é isso mesmo, não tem nada de errado. Então fique aí que a gente vai continuar com a programação, como sempre acontece, porém hoje com um pouquinho diferente. Mas
para a gente não ficar enrolando muito, eu quero então agora convidar os irmãos a acompanhar o relatório lá de Santos. É isso mesmo. A gente tem comentado aqui, normalmente eu e o Taylor, a gente fala do nosso pastor Gabriel e da nossa pastora Amanda, né, que são os nossos líderes aqui da Ramassul, que antes eles moravam em Santa Catarina e há algum tempo agora eles já estão morando em Santos. Então hoje, né, no retorno desse relatório da comunidade Ramassul, nós vamos ter o privilégio de saber o que tem acontecido lá em Santos, né? Como eles são os nossos líderes, né? Apesar de estarem morando lá, eles acompanham ainda a comunidade Ramá aqui do Sul. Eu acho importante também a gente saber como é que tem sido a rotina deles lá, né? Já que lá ainda não tem uma Ramá estabelecida. Porém, durante o relatório deles, vocês vão ver como é que tem sido a rotina deles, quais têm sido as direções da liderança, do Senhor para a vida deles. Então fica aí, acompanha, e na sequência, vocês também já vão ouvir um pouquinho do relatório aqui de Alvorada com a Rita e o Taylor. Amém? Daí, varões de guerra! Daí, varoas de guerra! Estamos juntos em mais? Não, desta vez não é uma leitura bíblica dinâmica, mas é o relatório da Ramá aqui de Santos. E nós, não sei se todos já sabem, mas nós saímos de Florianópolis em julho de 2021 e nos mudamos para Santos, aqui onde não temos uma Ramá ainda criada em Santos, mas nós temos já uma rotina aqui, dando uma assistência a Ramassul, né? A Gabi está aqui trazendo todo o script para a gente, né, filha? E nós temos uma rotina já estabelecida, na qual damos o aporte, né, e o apoio, quer dizer, o suporte e o apoio a Ramassul. E tem sido um tempo muito legal que nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Bom, não sei se todos já sabem, mas nós temos um Instagram que é Ramassul_. E nós temos uma rotina de cultos e estudos bíblicos que nós fazemos ali no Insta da Ramassul. Nas terças-feiras, nós temos às 20 horas um estudo bíblico no Insta. Nas quintas-feiras, nós temos também às 20 horas um culto com uma palavra no Insta. E aos domingos, às 10 horas da manhã, nós temos também o culto de domingo também no Insta. É Ramassul_. E nós estamos vivendo aqui em Santos e nós temos visitado, por direção do pastor Érico, algumas igrejas, né? A primeira igreja que nós visitamos foi a Cristo é Resposta. Cristo é Resposta. Foi muito interessante, um auxiliar técnico meu, né? E não sei se todos também já sabem, mas eu sou treinador de futebol. Eu trabalhava no Avaí Futebol Clube, que subiu da segunda para a primeira divisão, e recebi a proposta para vir para cá trabalhar no Santos Futebol Clube. E hoje eu trabalho no Santos. E como eu estava falando, você também quer falar um pouquinho do relatório, filha? A Gabi também veio com a gente, está passando um pouco do relatório para a gente. Então, como eu estava falando, né, nós, por direção do pastor Érico, passamos a visitar algumas igrejas para conhecer a igreja local. E iniciamos por uma igreja chamada Cristo é Resposta. O Flavinho, que era um auxiliar técnico meu, me indicou essa igreja, a qual ele também faz parte e é um dos líderes da igreja, para que a gente então visitasse. Nós visitamos quantos domingos? 6 domingos. Em 6, 7 domingos. A gente não gosta de fazer uma visita de apenas um dia, assim, visitar e ir embora. A gente gosta de conhecer um pouco mais do corpo e conhecer um pouco mais também dos irmãos, criar um pouco de vínculo com o corpo local. Então, depois de cerca de 6 a 7 visitas, 6, 7 domingos, por vezes também pregamos lá em cultos de jovens, num culto chamado Atletas de Cristo, e aprofundamos um pouco mais o conhecimento até com o pastor Natalino, que é o pastor dessa igreja chamada Cristo é Resposta. Depois, passamos a visitar a PIB, Primeira Igreja Batista, aqui de Santos, uma igreja de 1903, uma igreja que tem mais de 100 anos, e tem sido um momento muito gostoso com o pastor Alípio,
A PIB tem passado por um momento de dificuldade aqui por conta da pandemia, onde muitos dos membros deixaram de congregar e eles estão passando por uma reestruturação. Tá um verdadeiro projeto Neemias e um projeto Esdras aqui na PIB em Santos. E nós temos também feito aí cerca de 6, 7 visitas, acho que mais ou menos, né, meu amor? Já chegamos a isso. E conhecemos então não só o pastor Alípio, mas também conhecemos outros irmãos também lá da PIB. Os irmãos têm sido muito carinhosos conosco. Enfim, temos outras igrejas também que... Você está fazendo uma careta, filha? Temos outras igrejas também que têm, né, sido oportunidades da gente estar visitando, como a Batista Peniel e outras aqui de Santos também. E além disso, a gente também conta um pouquinho com a nossa rotina de apoio e suporte ao pessoal do Sul, né, meu amor? Isso também, né? Recebemos os relatórios do pessoal do Sul, né? Não tão semanalmente, mas talvez quinzenalmente ou mensalmente de alguns. Trimestralmente de alguns ou não? É por aí também. Mas recebemos aí, acompanhamos o pessoal do Sul através dos relatórios, né? Conversas pelo WhatsApp, que nos possibilita também, né, ter esse contato com o pessoal lá. Então o que a gente faz? Né, durante a semana, também à noite, a gente faz conversas com os pastores e líderes do Sul, né, lembrando que são as 4 igrejas a qual aí o pastor Taylor e a Arielle têm falado. Você gostou do pastor Taylor, filha? O pastor Taylor e a Arielle têm feito esses relatórios aqui, a qual a gente também está passando para vocês. Né? Então, as 4 igrejas do Sul, né? Rio Grande, Pelotas, Alvorada e Florianópolis, então a gente tem dado uma assistência. Nas quartas-feiras, quinzenalmente ou de 3 em 3 semanas, a gente faz uma reunião com esses líderes. Às sextas-feiras, a gente faz um discipulado também com os irmãos de Florianópolis, a qual foi a última igreja que a gente teve dando suporte lá, com a Letícia, o Edinaldo, aí o Dani e a Cris, que hoje estão em Curitiba, o Rogério e a Edilane, que estão lá em Uruguaiana, né? E outros irmãos mais que participam ali com a gente. Então, às sextas-feiras, tudo online, a gente dá também esse suporte, além da rotina de cultos e estudos bíblicos, que a gente também acompanha. E, além disso, também tem os encontros, né, temáticos que a gente faz aos sábados, que são encontros de casais, né, mulheres, homens, crianças e jovens. Exatamente. Então, todos os sábados, 19 horas, se vocês aí do Rio também quiserem participar, fiquem convidados, porque a gente manda sempre o link, até para os líderes e pastores aí do Rio. De vez em quando, alguns irmãos do Rio participam com a gente, tem sido bem legal, na live de casais, na live de varões, varoas, adolescentes e crianças. E esse tem sido um ministério que tem fortalecido muito o corpo aqui no Sul. E tem sido um ministério importante. E tudo online. A gente tem, né, em conversas com o pastor Érico e nos relatórios do pastor Érico, né, a gente tem passado para ele que estamos desenvolvendo essa expertise de, né, fortalecer o corpo de forma online. É claro que é difícil discipular alguém online, até porque você não vai caminhar tão junto com a pessoa. Mas conversar, dar o suporte, ouvir, dar orientações, orar junto, né, fazer leituras junto da Bíblia, reuniões juntas, enfim, todo esse suporte a gente tem dado à Ramá Sul. Então nós estamos em Santos, mas dando suporte online à Ramá Sul. E ao mesmo tempo conhecendo aqui a igreja local, né, filha? Que foi aqui. Achei aqui uma capinha. Bom, acho que era mais ou menos isso, né, meu amor? Sim. Então, meus irmãos, este foi o relatório da Ramá daqui de Santos, onde tem 3 membros da Ramá de Santos, né? Eu aqui, seu irmão Gabriel Bussinger, também a sua irmã Amanda Bussinger e também a Gabi. Gabi, vamos dar um beijo e vamos dar um tchau pro pessoal. Olha lá, vamos. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Manda um beijo. Manda um beijo, Gabi. Isso. A paz do Senhor, irmãos. Aqui é Agatha Marques, de Santa Cruz da Serra.
Eu queria deixar um versículo para a meditação dos irmãos, em Isaías 51, versículo 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Conheça a comunidade Ramá em Santa Cruz da Serra. Cultos aos domingos às 19 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Louvor, palavra e comunhão. Endereço: Rua Pernambuco, Alameda 3, número 9, em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Comunidade Ramá, a sua família em Santa Cruz da Serra. Com seu cheiro perfumado, o narguilé pode parecer inofensivo, mas esse produto traz sérios riscos à saúde. Em 1 hora de consumo, a fumaça inalada equivale a de 100 cigarros e o seu uso causa intoxicação, câncer e muitas outras doenças. Saiba mais sobre esse assunto pelo saude.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da Saúde SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Paz do Senhor, irmãos, sou Rafael Cândido de Santa Cruz da Serra e eu também estou ligadinho na Web Rádio Ramá. Se você quer dar um rumo na sua vida e fazer do temor do Senhor o princípio de sua sabedoria, ouça o programa Rumos na Vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger, de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Web Rádio Ramá. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é seu irmão e pastor Taylor, que é da comunidade Ramá. Enrolei para falar, né? Comunidade Ramá de Alvorada. Vamos me enrolar. E hoje, por incrível que pareça, tem uma moça que nunca veio, quase nunca. Quem que é tu? Sou a Rita, esposa do pastor Taylor, da comunidade Ramá de Alvorada. Ela tá meio envergonhada ainda. Se vocês notaram, a gente tá um pouco diferente aí, né? Provavelmente na introdução do programa aí a Arielle deve ter dito e chorado um pouco da minha ausência, né? Mas é a nossa realidade aí das últimas semanas, né? As últimas 2 semanas fomos acometidos aí de um surto de Covid-19 na igreja. Então vários irmãos pegaram, ficaram em isolamento, aí quando estava quase melhorando, quem não tinha pego, pegou. Então a gente teve que fazer nossos cultos online nos últimos dias aí. Então por isso que não neste exato momento, quando a gente está gravando aqui, eu e a Rita, nós estamos em isolamento, fomos diagnosticados com Covid-19. No nosso cuidado, estamos bem, tivemos sintomas, enfim, sintomas até considerados fortes, mas já estamos bem melhor, enfim, só cumprindo o período de isolamento ali, cuidando muito, que essa é a nossa preocupação quanto à disseminação, enfim, da doença aí. Então, assim temos andado. Assim começamos só para explicar o porquê que a gente está... Mudou o cenário um pouco, a gente não está lá juntos com a área, até a gente estava cheio de ideia, falando um pouco sobre 2022, de fazer algo diferente e tal. E graças a Deus as coisas aconteceram como o Senhor queria que acontecesse. Até agora não fizemos nada que a gente gostaria com a nossa mão. E a gente só vai dando glória, entendendo que o Senhor está no controle de tudo. Ele permite, né? O sim ou não, é Ele que direciona tudo isso. Mas tem sido um tempo bom para testar, né, nossa perseverança, para a gente se manter firme no Senhor, no tempo que, teoricamente, a gente tinha tentado a acomodar. Mas seguimos firmes, a área está lá no propósito de casa, compartilhando aí
o programa, a gente já estava em falta com os irmãos há algum tempo. Os irmãos aí estavam até acompanhando algumas reprises, né? Passou Natal, Ano Novo, veio parte de janeiro aí, não veio nenhum programa, né? Ano Novo que a gente passou na igreja juntos, fizemos, assim como teve no Rio, né? Fizemos um mini culto, mini ceia da virada, que reúne os irmãos que não vão para lugar nenhum e priorizam estar conosco. Nos reunimos ali na igreja, jantamos lá e depois passamos um tempo, né, antes da meia-noite, até depois da meia-noite, louvando ao Senhor, orando e depois também fazendo a leitura da palavra, os 3 capítulos do calendário. Como é que está sendo o ano, a leitura do calendário? Um desafio, né? É o nosso desafio diário, é a nossa orientação, né, de estarmos acompanhando o calendário. É sempre um desafio para todos nós. Enfim, a gente cria o hábito, demora tanto para criar e para perder é muito rápido. Basta 1-2 dias aí sem ler, a gente já perde, já se atrapalha e somos tentados a não continuar, né, na leitura do calendário. Temos falando um pouquinho sobre as últimas 2 semanas, né? Os cultos estão sendo online, porque teve o primeira onda na igreja. Como a gente é uma congregação pequena, boa parte dela pegou, né, no primeiro momento ali. Alguns com sintomas mais leves, outros com sintomas mais pesados, enfim, e tiveram que fazer ali o período de isolamento, de recuperação, tendo um zelo, enfim, com a família e tal, sabendo que essa variante é uma variante bem mais não agride tanto, né, tão agressiva quanto a cepa, a outra. Então ela acaba te dando sintomas muito fortes de gripe, né? Fica muito ruim, febre alta e tal. Então a gente acabou sendo acometido disso. Primeiro foi parte dos irmãos, a gente e a Rita, e aqui em casa ninguém tinha pego, né? E agora a gente foi constatado aí na semana, na sexta que passou, a última aí, em relação a confirmação, né, que era a Covid. Então a gente está no nosso período de isolamento, mas não é porque estamos em isolamento que a gente abandonou o Senhor, né? Então a gente sempre tem incentivado os irmãos, a gente tem os grupos ali que a gente tenta manter contato com os irmãos, no individual, aconselhamento, e também nossos cultos a gente tem permanecido, a gente tem feito aqui na nossa página, né, da Comunidade Ramá de Alvorada, na Ramá Alvorada, os cultos toda a quinta-feira às 8 horas e todo domingo às 9h30 da manhã. A gente tem feito os cultos e tem também os nossos restaurares, que a gente gosta tanto de fazer, que é um culto mais evangelístico. Felizmente a gente não está conseguindo fazer, então a gente faz uma reunião pelo Meet, e também fica bem à vontade dos irmãos estarem convidando, né, outras pessoas para participarem. Mas a palavra, a instrução, a orientação, fora os acompanhamentos que a gente tem feito diariamente, né, junto com os irmãos, compartilhando as lutas, as dificuldades. A tecnologia ela nos permite isso, né, mesmo que não estejamos presencial juntos, nós estamos online, né, juntos. Nós somos discipulados online. Nós somos, né, para alguns irmãos, e de repente aí no Rio, vocês vejam isso como muito estranho, né? Tipo, tudo online e tal, isso não é bom, não é ruim. Também acredito que não é a melhor forma, mas foi a forma como a gente foi cuidado, discipulado. Foi por telefone, na época não tinha WhatsApp, lá em 2010. Fomos cuidados por telefone, depois o Messenger, por e-mail, né, visitas a cada 15, 20, às vezes cada 30 dias. E assim a gente foi discipulado. Então, a gente acredita muito que nessa alternativa, quando o presencial não é possível. Eu sempre falo que o presencial é prioridade, estar junto com os irmãos, o convívio, viver em comunidade, isso é importante. Mas se não podemos isso, a gente utiliza outros meios, outros métodos, e é o que a gente tem feito, usado a tecnologia. Já fizemos até retiro de Páscoa,
retiro de novembro, lá, retiro online, a gente já fez e tem servido para nos alimentar. É como a gente gostaria? Não é, mas a gente procura fazer com as ferramentas que a gente tem, e isso tem edificado os irmãos, e os irmãos têm se submetido, entendido a palavra e têm crescido com isso, né? E a gente tem alguns testemunhos, né? O próprio Gui e a Muri, vocês já acompanharam aqui o Conhecendo os Irmãos, né? Eles foram ganhos através das lives, cultos online, eles foram acompanhando, e eles mesmos dizem, se de repente não tivesse o culto online, provavelmente eu nunca teria vindo na igreja, porque eu tinha muito receio com a igreja. Então foi ouvindo os cultos online que eu fui quebrando alguns preconceitos, e Deus foi falando conosco e testificando algumas coisas, né? Então é bem interessante esses testemunhos, né? Mas, falando um pouquinho sobre a semana que passou, segunda-feira, dia de acompanhar o culto, né, na culto online, o culto de Niterói. A gente sempre orienta os irmãos que estejam acompanhando. Segunda-feira a gente estava voltando, né, de Santa Catarina. A gente foi lá em missão visitar os irmãos. O irmão Edinaldo, a irmã Letícia, que estão sozinhos hoje na comunidade Ramá em Santa Catarina. Então a gente pôde ir lá em Santa Amaro, passar bastante calor junto com eles. Então a gente visitou, passamos lá o final de semana junto com eles. Foi um tempo precioso de comunhão, né, juntos, conversando, eles mantendo a rotina deles, a gente se adaptando ali na rotina deles. Meu carro estragou, fomos atrás de mecânico, enfim. Foi um tempo, na prova juntos. Foi um tempo precioso da parte de Deus em relação a esse momento lá, poder estar fortalecendo os irmãos, né? Nós que temos aqui em Alvorada alguns irmãos, um número maior de irmãos, né? A gente não liga muito para isso, né? Mas a gente cuida daqueles que o Senhor nos confiou. Sabemos o quanto isso é importante, né? Então poder ajudar os irmãos, estar junto lá, tirar um tempo junto, isso é importante. Nós fomos lá e fomos muito bem recebidos, cuidados e amados, né? Então a gente sempre orienta os irmãos a acompanhar o culto, e a gente não foi diferente. Acompanhamos o culto na estrada, a parte dele, né, que a gente estava voltando. Foi uma bênção, uma viagem abençoada, o Senhor cuidou de nós. Terça-feira já tivemos nosso restaurar online, né? Por que online? Porque uma grande parte dos irmãos já estavam em isolamento, né? Aí mantivemos de forma online, fizemos ali com os irmãos, compartilhando uma palavra, fizemos um restaurar único. Normalmente a gente faz por bairros, né? 3 ou 4 que a gente reúne com os irmãos. A gente fez um único, enfim, compartilhamos uma palavra ali, conversamos, enfim, foi bênção demais. Na quarta-feira teve alguma coisa diferente? Diferente não, né? Rotina aquela liberada dos irmãos para fazer sua cela, cuidar da família, buscar o Senhor, fazer um culto no lar, visitar alguém, fazer algo que edifique, que algo de Deus, né? Algo direcionado pelo Senhor, mas não necessariamente necessitando de alguma atividade da igreja, né? Temos hoje algum compromisso da igreja. Quinta-feira nosso culto foi às 20 horas pelo Facebook. Nós já estávamos nos sintomas. Né? Já estávamos, a gente ainda não tinha feito os exames, o teste, né? Mas aí eu e a Rita já estavam com sintomas, os irmãos ainda de isolamento, e fizemos o culto ali. Foi uma bênção, né? Deus falando conosco. Algumas pessoas na live ali que não são da comunidade participando, pedindo oração, junto ali, ouvindo a palavra, irmãos de outras congregações. Então para nós é precioso da parte de Deus poder usar essa ferramenta para de alguma forma falar daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, e aquilo que a gente crê, a forma como a gente crê que o Senhor age na comunidade, age na igreja do Senhor, né? Então a gente tem cultuado o Senhor dessa forma. Sexta-feira aí já fomos diagnosticados aí com Covid, fizemos o teste, aí já entramos em isolamento aí. Alguns irmãos começaram a sair dos seus períodos de
de isolamento, né, outros começaram a entrar, e lembrando, né, que é muito pelo cuidado com os outros, não precisamos ficar aqui querendo de repente criar alguma situação, estamos com medo do Covid, enfim, foi uma decisão que tomamos, né, e eu como líder aqui da comunidade decidimos que a gente faria os cultos de forma online, muito para preservar, respeitando os irmãos, enfim, alguns muito receosos de estar saindo, enfim, então decidimos fazer dessa forma, e para nós é algo que a gente entende que não é o que a gente quer manter, mas é algo que tem nos abençoado muito quando a gente não pode se reunir presencialmente. No sábado, nós retomamos na semana retrasada, como nós estávamos lá na Alex, nós retomamos os PGs, que é os pequenos grupos, e então já teve esse ano de homens, né, e agora teve o de mulheres no sábado, foi uma bênção também, várias mulheres entraram, convidadas, tem sido muito bom. Algumas amigas, né, nossa, que a congregação hoje veio, né, a notícia que fechou, né, elas têm acompanhado, têm se alimentado da palavra, têm acompanhado o calendário, né, então a gente louva a Deus por isso. Os pequenos grupos, eles têm sido bênção. A gente tinha parado antes do Natal, agora retomamos, porque as pessoas, elas têm entrado, né, e posso dizer pelo das mulheres, assim, as mulheres têm convidado outras mulheres, tem sido muito bom, manda um link ali pelo Meet, a mulher que pode entrar, entra, né, fica até com a câmera fechada às vezes cria coragem e abre a câmera, mas tem sido um tempo bom de comunhão, né, a gente pode rever as irmãs, algumas irmãs daí do Rio já entraram também, tem sido muito bom, então retomamos aí. Teve sábado de mulheres, falando sobre contentamento, um assunto bem pertinente, né? Então foi muito bom. Benção, os pequenos grupos aí é uma direção que a gente, o Senhor deu ao pastor Gabriel, nós temos seguido, já fomos aí para 1 ano, todo sábado, falhamos um ou outro, e nem falhamos, porque não estava na programação, né? Mas todo sábado, um encontro de mulheres, um de homens, todo sábado um de jovens, um de casais e de crianças e adolescentes aí, que o Senhor tem nos direcionado e tem sido uma bênção, sempre tem servido para um irmão ou outro dar um testemunho, compartilhar o que o Senhor tem feito e alimentar os irmãos, e faz com que a gente consiga se aproximar, né, daqueles que estão distantes. Né? O ano passado foi interessante que o Gabriel trouxe uma série sobre o mesmo assunto, né, que foi a prevenção contra o adultério. A gente não sabe ainda qual vai ser o tema desse ano, que agora sábado nós temos encontro, mas foi bênção, assim, foi uma sequência de assuntos, né, então tem sido muito bom esses pequenos grupos, sábado de casais e o próximo de jovens, e depois Rama Kids. Uma bênção. Então foi isso, meus irmãos, foi isso a nossa semana, agora espero que a gente consiga manter aí firme, daí manter os irmãos atualizados aí, semanalmente do que tem acontecido aqui na comunidade, e aquilo que eu sempre falo, gerando motivos de oração para os irmãos, né? Compartilhar as lutas, as dificuldades, e a gente é parte do corpo aí de Cristo e pedimos, né, as orações dos irmãos, assim como a gente também acompanha os relatórios que os irmãos têm vivido, para que possamos estar acompanhando. É isso aí. Que Deus abençoe. Logo estamos juntos. Logo, menos de um mês aí a gente está junto aí no Retiro do Rio, ansiosos, nos organizando para isso. Começa dia 17 a chegar uma galera aí. Vai chegar uma leva. Vão se abancando aí na casa dos irmãos. Os irmãos já estão se organizando para isso. Uma bênção em nossas vidas. Vai ser um tempo gostoso, né? Da gente matar a saudade, não online, mas presencialmente. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Estamos juntos aí, fiquem na paz. Tchau. Tchau. Aleluia!
Estamos aqui apresentando mais uma semana de relatórios, e para você que chegou nesse meio tempo, acompanhou aí não só o relatório de Santos com o nosso pastor Gabriel e a pastora Amanda, e também a Gabriela, né, o fruto do casamento deles, mas também o relatório ali de Alvorada, né, junto com meus pastores e líderes, Taylor e Rita. E a gente louva o Senhor porque a gente vai vendo, né, o que foi acontecendo nessa semana, não só aqui na Alvorada, que é onde eu também estou, mas também lá em Santos, que é uma novidade nessa semana para os irmãos, né, que não sabiam como é que estava sendo lá, como é que estava sendo a rotina do Gabriel e da Amanda. Agora já sabem mais ou menos, já tem motivos para orar aí pelos irmãos. E nós louvamos a Deus, porque cada semana, né, nós temos a oportunidade de ouvir o testemunho, o que aconteceu lá com os irmãos, apesar da distância. Eu e Taylor, normalmente a gente tem o costume aqui de explicar um pouquinho da distância, que a gente realmente é tudo muito longe. E eu não tenho o dom do Taylor de falar quilometragem, então não vou nem me arriscar aqui a falar nessa semana. Vou deixar na próxima semana, se Deus quiser, né? Se a gente puder e tiver a oportunidade de apresentar mais um programa, deixar essa parte com o Taylor, porque daí ele domina. Mas a gente louva o Senhor, porque são irmãos preciosos, né, os nossos líderes. E vocês ouviram ali, né, o Gabriel e a Amanda falando um pouquinho que eles têm visitado outras igrejas, enfim, né, que é a direção do pastor Érico sobre a vida deles, mas eles continuam ainda também ligados a nós, né, cuidando de cada núcleo aqui da Ramassul. Então nós pedimos aos irmãos, estejam orando por eles também, né, para que o Senhor vá direcionando o que tem que ser feito lá em Santos, mostra o propósito, né, de ter levado o Gabriel para lá, porque em tudo o Senhor, ele sabe, tudo o Senhor, ele tem um propósito, a gente tem que crer e se colocar debaixo da vontade do Senhor. Mas para os irmãos que chegaram agora, viram que só tá eu hoje apresentando o programa de relatórios, e quem já ouviu então o relatório de Alvorada percebeu, né, que nós estamos em isolamento aqui em Alvorada novamente. Então voltamos, pelo menos nessas últimas semanas, para o virtual, para fechar pelo menos o período ali de isolamento de alguns irmãos. E então, devido a isso, tivemos também uma mudança, né, não só no cenário, mas também na apresentação do relatório dessa semana. E o Senhor, ele é bom, ele continua sendo bom, e queremos louvar o Senhor independente da circunstância, né? Então, os irmãos que estão chegando aí, os irmãos que já comentaram na live, lembrando, né, a live a gente deixa gravada, porém, na semana que vem, a gente manda um abraço para os irmãos. Então comentem aí, deixe o seu abraço, seu alô, coloquem o que vocês estão entendendo, né, da parte do Senhor, deixem aí pedidos de oração, que depois eu tenho todo o cuidado de ir lá e verificar os comentários dos irmãos, né, guardar com muito carinho para a próxima semana trazer também um abraço, né, e trazer também o nosso retorno, né, já que agora ainda não é em real time, né? O nosso desejo ainda é de fazer, se Deus quiser, um dia ao vivo, né? Para que a gente possa mandar os abraços para os irmãos, mas enquanto a gente ainda não consegue, a gente vai usando das ferramentas e das possibilidades que hoje nós temos, né? Então, a gente pede para os irmãos, vão comentando aí, porque também é muito bom saber quem está acompanhando, né? A gente tem irmãos que a gente vê que não só tem nos acompanhado na live da Web Rádio, ali na programação da Web Rádio, do relatório da Ramassul, mas tem irmãos que vão lá, às vezes, no culto da Ramá de Alvorada e comentam, e a gente sabe que aquele irmão é fruto lá da programação do relatório da Ramassul, então a gente fica muito feliz, né? E aí, já aproveitando, eu vou deixar aqui as nossas redes sociais, onde normalmente são transmitidos os nossos cultos, né? Vocês viram o Gabriel falar ali do Instagram da Ramassul, que normalmente é transmitido os cultos, os estudos, enfim, lá de Santa Catarina, né? Que é onde está hoje a nossa irmã Letes e o seu esposo Edinaldo, né? Morando. E o Gabriel ou eles dão alguma palavra ali pela nossa página da Ramassul. Então o Instagram é Ramassul_.
E no Facebook, nós normalmente transmitimos aqui em Alvorada os cultos também, né? Que o Taylor e a Rita comentaram um pouquinho de como é que está sendo a programação. E esses cultos, apesar de estar online, nós ainda continuamos transmitindo pelo Facebook. O Facebook é Ramá Alvorada, né? Então todas as quintas, às 8 horas da noite e às 9h30 da manhã, nós transmitimos os cultos aqui de Alvorada. Então, para os irmãos que estão aí acompanhando, eu já deixo aqui o meu abraço, deixo aqui o meu carinho de antemão. Mas, para quem está chegando agora, né, também, para quem está nos ouvindo pela rádio, também deixa o seu alô de alguma forma, né? Manda, depois vai lá no YouTube, deixa o seu comentário que eu vou conseguir assistir depois, ou vai lá pelo Facebook, deixa o seu comentário, diz que estava escutando pela rádio. Enfim, a gente fica muito alegre de saber que tem irmãos que nos acompanham, né, que estão com a gente ali, ouvindo não só os relatórios, mas intercedendo por nós, sabendo das lutas, né? Aqui a gente sempre diz que é uma troca, né? A gente não só compartilha do que acontece aqui na nossa semana, mas também dá a oportunidade dos irmãos saberem o que o Senhor tem feito aqui. Assim como a gente sempre fala, né? A gente procura sempre estar ligado nas programações da Web Rádio, nas palavras do pastor Érico, né? Na palavra dos demais líderes da Ramá. E a gente louva a Deus porque tem nos dado muita oportunidade da gente ser edificado através das palavras. Na segunda-feira, ali pelo culto de Niterói. No domingo, a gente tem vários cultos, né? Tem em Niterói, tem em Santa Cruz, tem nos demais locais. E a gente louva a Deus pelas oportunidades, porque a gente pode buscar o Senhor, né? Mesmo que online. A gente aqui tem passado por esse período novamente, né? No início, quase um ano, a gente ficou praticamente virtual, na verdade uns meses, né? Um ano foi a pandemia mesmo, mas alguns meses a gente teve que fazer o culto virtual aqui no Rio Grande do Sul, devido a alguns decretos, enfim. E ali a gente foi aprendendo, né? Aprendendo que a igreja somos nós, aprendendo a louvar o Senhor, independente de local, independente de instrumento, a gente vai aprendendo, né? E o culto, ele é racional. E então é bênção que Deus vai dando a oportunidade de novo de voltar, né? Aquele culto, independente do local, independente do que acontece ao nosso redor, independente da pessoa do nosso lado, né? A gente volta pro virtual, pelo menos nesse período aqui em Alvorada, e ali a gente vai ver na mão do Senhor também de nos ensinar a dar a verdadeira reverência, o verdadeiro culto, né? De não depender de pessoas para cultuar a Deus, é o nosso culto, né? E essa parte do ficar isolado é um pouco mais complicado, porque tem irmãos talvez que moram sozinhos, tem que acordar para assistir o culto, e não é assistir, a gente está dando um culto a Deus, né? Então, mesmo que online, então aí tá uma grande oportunidade que o Senhor nos deu de aprender ainda mais sobre essas circunstâncias, de não se moldar conforme este mundo, mas ir se adaptando e vivendo para o Senhor, porque é independente, né? Se as coisas vão acontecer como normalmente acontece, se as coisas vão mudar totalmente, nós precisamos cultuar a Deus, seja como for, né? Então essa é a oportunidade que o Senhor vai nos dando da gente aprender a louvar, aprender a cultuar de forma racional, sem depender de coisas externas, né? Então isso o Senhor tem falado comigo, creio que tem falado com alguns irmãos aqui de Alvorada, né? A gente sente falta, óbvio, porque eu creio, né? Eu sempre falo que Deus nos fez pessoas relacionáveis, então a gente sente falta de pessoas, né? A gente sente falta de estar com os irmãos, a importância da comunhão, da gente poder estar ali fazendo uma leitura juntos, poder estar compartilhando de uma luta, enfim, poder estar orando em comunhão. Mas se a circunstância não permite que nós possamos fazer tudo isso, nós também temos que nos adaptar e seguir a vida, né? A gente não pode parar, a gente não pode retroceder só porque não tem um local para fazer um culto, ou porque fecharam, ou porque é obrigatório não se juntar mais.
a gente não sabe, né, as coisas que estão por vir. A gente tem algumas revelações já vinda através da vida do pastor Érico, mas a gente, né, tem que entender, né, definitivamente que o Senhor tem nos chamado a algo mais profundo, né? Não só ser crentes de domingo, de culto de domingo, ou culto de quinta, culto de terça, não sei quais são os dias dos locais que as pessoas vão, enfim, mas a gente não pode ser crente de culto de local, culto local, né? A gente tem que buscar o Senhor aonde nós estivermos. Se o meu culto hoje tem sido dentro do meu quarto, isso vai ser reflexo na hora de prestar culto ali junto com os meus irmãos, né? Então a gente vai aprendendo com essas circunstâncias, né? Compartilha aqui com os irmãos o que o Senhor tem falado comigo. Louva a Deus, apesar de sentir muita falta dos meus irmãos, apesar de sentir muita falta de estar no culto presencial, justamente para a gente poder estar mais junto. Mas em tudo damos graças, né? A gente louva o Senhor. Então, para você que chegou aí, né, que é a sua irmã Arielle Araújo, estou aqui apresentando essa semana de relatórios, né, da comunidade Ramá Sul. Esse programa iniciou às 3 horas da tarde. Para quem não pegou desde o início, depois volta aí. Já tem alguns relatórios que já passaram, né, do nosso pastor Gabriel, da pastora Amanda, já passou também do pastor Taylor e da Rita, falando de Alvorada, e o Gabriel e a Amanda lá de Santos. Então, se você não conseguiu assistir, volta depois, quando finalizar o programa, você vai conseguir escutar tudo novamente, né, saber um pouquinho do que tem acontecido e louvar a Deus conosco, mesmo que de forma virtual. Então, eu quero dar continuidade no programa de relatórios, fazer jus, né, ao nome do programa, e a gente então vai assistir agora não só o relatório lá de Rio Grande, mas também o de Santa Catarina, com a nossa irmã Letícia, né, compartilhando um pouquinho do que ela viveu nessas últimas semanas também. Amém? Fiquem aí que a gente já retorna. Alô, irmãos, a paz! Quem fala aqui é o Nilson de Leon, da comunidade Ramá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Rio Grande é o município e Rio Grande do Sul é o estado, um dos estados da Federação da República do Brasil, Federativa do Brasil, né? Os irmãos estão aqui sempre nos acompanhando, a gente procura colaborar aí, a gente é desafiado pela Arielle e pelo Taylor, né? Tem vezes que a gente não consegue cumprir esse desafio, mas tem dias que a gente consegue, que a gente se esforça para fazer. Embora eu goste bastante de falar, às vezes é o tempo, né, e a questão de fazer sozinho é dificultoso para mim, né? Se me pegar de sobreaviso, assim, faz tal coisa, me falar tal coisa, aí flui, né? Mas quando eu tenho que me programar, quando eu tenho que fazer, aí eu tenho que me planejar, aí sempre uma dificuldade para mais de meta. Mas hoje a gente está cumprindo esse desafio, né? Estamos aí tentando colaborar com o relatório da comunidade Ramá Sul. Estamos aqui cultuando a Deus aqui sempre. Somos um pequeno grupo. Somos no extremo sul do Brasil, bem distante dos irmãos. Mas a gente sabe que os irmãos estão orando pela gente. A gente ora pelos irmãos. Tem sido assim momentos, um período assim muito de aprendizado e de valorização pelo que os irmãos fazem pela gente, né? Muito obrigado mesmo pelos irmãos não desistirem da gente, estarem sempre orando pela gente. A gente agradece muito a Deus, né? Agradece a Deus e a gente colabora aqui, dando o nosso testemunho, dando o nosso relato, para que os irmãos também possam ver que as orações dos irmãos, as orações do pastor Érico, do pastor Gabriel, surtem efeito. A gente tem perseverado, né? A gente não tem parado. Às vezes a gente não consegue expor o que a gente tem feito, né? Relatar o que a gente tem feito, mas a gente tem perseverado, né?
temos as nossas dificuldades, temos as nossas lutas, também temos a nossa vitória. Daqui a um dia eu vou vou desafiar a Amara para vir colaborar aqui com a gente e trazer um grande testemunho que ela teve agora nesses últimos semanas aí. Ela teve bastante ali atrapalhada ali com a questão de uma enfermidade ali, que ela já tinha bastante dificuldade, que agora nesses últimos tempos aí ficou bem difícil, né? Que é a sua questão ali de saúde, né? Mas Deus deu a cura. Ela procurou um médico, procurou outro médico, procurou um urologista, né? E agora nesses últimos tempos aí ela fez propósito com o Senhor, colocou também para os irmãos da comunidade Rama Sul, expôs, né? Como igreja, como irmãos, e Deus deu a vitória. E nós aqui prosseguimos, né, com a nossa programação, sempre aos domingos, às 19h30. O nosso endereço fica fácil, tem no site, né, mas fica bem na entrada da cidade, na Rua Padre Josué Silveira de Matos, né, a 2 quadras da entrada da cidade. Rio Grande basicamente só tem 3 acessos, que é pela Avenida Itália, o acesso principal, o acesso secundário, que é na Rua Roberto Sokovski, e o acesso portuário por fora, né, que é o acesso do porto. Então, nosso endereço fica bem próximo ao acesso principal da cidade de Rio Grande, na Vila Maria, né? Nós, nos domingos, temos nosso culto às 19h30 e nas quintas-feiras temos o nosso estudo às 20h30. No nosso estudo às 20h30, a gente usa material que já está na internet. Gosto muito de usar isso, né? Coisas que você encontra com facilidade na internet. Basicamente, a gente usa muito a questão do material da CPAD intitulado Lições Bíblicas. Nesse período, nós já estamos até se encaminhando já para o final já de estudar, né? Nós estamos estudando sobre o tema ali, os bons e maus exemplos. É um material, de certa forma, antigo, porque é do 4º trimestre de 2020, mas muito proveitoso, porque fala sobre a questão do que, né? Quando os bons exemplos, né? Vamos dizer assim, a gente estudou alguns bons exemplos, né? Vamos dizer assim, deixa eu achar que ele me fugiu aqui, me perdoem, tá aqui ele, né? Então, alguns bons exemplos, né? Moisés, Débora, né? Abigail, né? A mulher sunamita, José. E agora nós já estamos encaminhando para o final, né? Nós agora na quinta-feira, às vezes eu erro, porque sempre foi na quarta-feira. E agora faz pouco tempo que a gente transferiu para quinta. Então, às vezes eu erro. Na quinta-feira agora passada, às 20h30, a gente estudou sobre a lição, o capítulo sobre Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Então a gente estudou ali, deu alguns exemplos. Eu gosto sempre de esboçar com um desenhinho, né? Desenho é bom porque é bem explicativo e chama a atenção da criançada. Eu tenho um pequeno, né, que está sempre ali, uma luta, né, pequeno sozinho, né, então não é fácil, ele só criança sozinho no meio de 4, 5 adultos, né, então eu uso o desenho para chamar a atenção dele, e é um material assim também que é bem expositivo, bem explicado, né, bem calmo. Então eu sempre procuro usar algum desenho. Então essa semana foi sobre Judas. Aí a gente já está se encaminhando para o final. A lição de Judas, o capítulo de Judas, usou como base ali o Lucas 6,16, que fala especificamente sobre Judas, e também uma partezinha, o texto base, vamos dizer assim, que a gente leu e esmiuçou ele, é lá em João 13, que é sobre o momento em que Jesus declara que Judas vai trair, né? E aí o inimigo se apossa ali, né, das intenções de Judas, e ele vai fazer a traição. Também teve como tópicos, né, vamos dizer assim, Judas, um dos 12 escolhidos, né? O segundo tópico seria Judas, o traidor, e o terceiro tópico é como Jesus tratou Judas. Como Jesus tratou Judas. E um ponto principal da lição, a mensagem da lição é o quê? Como Jesus teve misericórdia e como Jesus teve insistência para que Judas não cumprisse aquilo que estava sendo desenhado, que estava sendo já exposto, né? A gente aprendeu, a gente recapitulou que Judas sempre teve más ações, né?
sempre ali preocupado com dinheirinho, vamos dizer assim, né? Então a gente aprendeu sobre isso, né? Então agora a gente já está se encaminhando para o final desse tema. No próximo tema a gente vai usar uma revistinha atual. Eu gosto de usar as antigas, vamos dizer assim, não sabe por quê? Porque eu incentivo, os irmãos não compram, né? Mas eu incentivo para que cada um vá na livraria e compre um exemplarzinho. Sabe por quê? Porque os antigos estão sempre no balaio da promoção. 5 pila, 3 pila, 7 pila. Eu tenho uma baita de uma afinidade ali com os irmãos da livraria daqui de Rio Grande, né? Então os irmãos me fazem descontos muito bons, né? Esse material aqui mesmo, a última vez que eu comprei todos que eles tinham por R$5 cada um. Aí até presenteei alguns irmãos, acho que eu comprei 11 ou 12 revistinhas, né? Revistinha custa R$10 atual, até R$12, dependendo do formato, se é do professor, se o acabamento é melhor. E tem o livro também, o livro também tem, qualquer livraria se encontra o material, o livro, né? Mas tem a revistinha que é mais barato, mais resumida, mais barato. Né? Então eu gosto sempre de usar as antigas porque o que acontece aí é barato, né? É barato. Além de que na internet é muito fácil achado isso. A teologia é boa, é barato, né? Então é muito bom. Então, agora no próximo período, quando nós terminarmos aqui agora, daqui a 15 dias, nós vamos falar uma revistinha atual, que é sobre a supremacia das Escrituras. Já no domingo nós estamos também fazendo, entre aspas, um estudo bíblico, né? Nós estamos fazendo uma leitura expositiva, bem pausada, bem calmamente. Nós já vamos aí para, acho que se eu não me engano, o 4º ou 5º domingo, lendo regressivamente o livro do Apocalipse. Sempre aos finais de ano, eu sempre priorizo nós estudarmos a Bíblia e o Apocalipse, né? Então, no 2º domingo de dezembro, nós falamos sobre a Bíblia, mas nós já estávamos lendo o livro do Apocalipse. Agora nós já estamos encaminhando para o final do livro de Apocalipse. Então, nesse domingo agora, nós lemos o capítulo 4 e o capítulo 5, e o capítulo 1, que fala ali sobre a visão, né, quando João viu Cristo crucificado. Eu sempre gosto de ler pausadamente, regressivamente, para que os irmãos tenham uma noção, né? Normalmente todo mundo ali no início já tem a visão, né? Mas quando eu começo a ler de trás para frente, quase que sempre gera uma curiosidade, um interesse maior. Gosto muito também de aqueles irmãos que têm uma versão diferente, eu sempre gosto de perguntar, de olhar, dar oportunidade para cada um ler 5, 6 versículos, então tem sido uma bênção, né? Então, que Deus possa estar colaborando aí com a nossa vida, agregando, né, a afinidade, o conhecimento, né? E os irmãos continuem orando pela gente, amém, irmãos? Fica o nosso abraço. Nilson de Leon, né, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Paz, irmãos, fiquem com Deus. Oi, irmãos, aqui é Letícia Rocha, aqui de Santo Amaro da Imperatriz, e eu quero contar para vocês, junto aí com os meus irmãos da Ramassu, como que foi essas últimas semanas. Então, normalmente no final de ano muda um pouco a nossa rotina, porque a gente decide viajar, passar o final de ano com a família e, em especial, né, também passar o final de ano com os irmãos, né? Nós vivemos a experiência, Edinaldo e eu, de passar um culto da virada lá em Parque Paulista no ano de 2019 para 2020, e aí decidimos esse ano de 2021 retornar e estar lá com os irmãos, né? E a gente esteve lá esses dias, um pequeno mini retiro, né, como os irmãos nomearam, mas que foi um grande retiro, né, um tempo bem gostoso, onde buscamos a presença do Senhor, estivemos lá com os irmãos, né? Nós estávamos lá, Edinaldo e eu, representando aqui os irmãos do Sul, e foi um tempo muito gostoso, onde o Senhor esteve falando, nos alertando, nos exortando, né, a esses últimos tempos, onde a gente tem se preparado, né, para encontrar com o Senhor Jesus, porém os tempos onde a gente precisa cada vez mais alinhar nossa vida à vontade do Senhor, né? E uma palavra que me marcou foi a palavra que o pastor
Luiz Henrique trouxe ali sobre degeneração espiritual, né? Num outro momento na rádio, o pastor Érico também falou sobre degeneração espiritual, e ele teve falando sobre isso, né? Nos exortando, nos alertando, né? E um alerta bem exortativo da parte do Senhor, porque com o tempo, né? Se a gente não aprende a andar perseverando, buscando ao Senhor, buscando estar endireitando o nosso caminho, né? A tendência é a gente degenerar espiritualmente, né? Então, foi uma das palavras que me marcou, né? Nesse mini retiro que tivemos lá, né? Foram dias bem intensos, né? A vigília do primeiro dia eu não participei, mas do segundo eu participei lá com o pastor Fábio, e a presença de Deus, o renovo do Espírito Santo tremendo na vigília, né? O coração da gente vai se rendendo ao Senhor, e a vontade intensa de buscar a Deus e se derramando lá na presença do Senhor, e também renovo do Espírito, né? Nos dons espirituais. Foi uma bênção, né? Embora eu fui agraciada durante esse período, né? Com a gripe, né? E tive esse privilégio de estar lá, né? Mas estar passando por essa gripe, né? Graças a Deus eu venci. Eu estou bem melhor, porém foi mais desafiador, né? Mas mesmo assim foi muito bom o tempo que passamos lá. Ficamos quase uma semana lá com os irmãos em Santa Cruz, e aí depois eu pude estar conversando com alguns irmãos, indo até a casa de alguns, né? E vendo o que o Senhor tem feito na vida deles, o quanto eles têm se esforçado, né, para obedecer o Senhor, para seguir o Senhor, para buscá-lo em todo o tempo, né? E isso nos encoraja também, né? Nós que estamos aqui no Sul, quando nos unimos a eles, é tremendo, né? A presença de Deus e o que o Senhor faz no nosso meio. Então esse foi um tempo diferente, né? Nesse final de ano, né? Onde a gente teve esse período lá com os irmãos, né? Podemos também estar conhecendo Ramá em Niterói, estar cultuando lá com os irmãos em Niterói, né? Estamos acostumados somente a estar cultuando, né? Através do YouTube, do Facebook, né? E a gente teve a oportunidade de estar presencialmente lá também com os irmãos de Petrópolis, Santa Cruz, Pilar, lá na segunda-feira, ouvindo a palavra do Senhor, né? E fomos muito encorajados aí pelos irmãos a estar outras vezes lá. Então o coração está grato, renovado, né? E era isso que eu queria compartilhar com relação ao final de ano, com relação a esse período aqui, que para mim e para o meu marido é de férias, né, do trabalho, mas que a gente separou para estar buscando o Senhor. Pais e irmãos, eu sou João de Santa Cruz da Serra. Eu quero deixar um verso para vocês. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Segundo o IBGE de 2010, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola. A desigualdade social é um dos grandes motivos para a falta de acesso à escola. Quanto menos recursos a família tem, maior é o índice de exclusão. Apesar desse fato ter sido observado em todas as idades, a questão aumenta nos anos finais da educação básica, quando muitos sentem a necessidade de trabalhar para ajudar nas despesas domésticas. O preconceito e discriminação também são protagonistas dessa exclusão escolar. Ajude a mudar essa história. Vamos lutar por um país mais justo, com efetivação e ampliação dos direitos educacionais para que todas as pessoas tenham garantido o direito a uma educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. É crucial que a população se envolva, participe de reuniões do Conselho Municipal de Educação e se conscientize sobre a importância de se discutir sobre a inclusão de estratégias de enfrentamento à exclusão escolar. Toda criança e adolescente tem o direito de aprender. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Rubens, da comunidade Ramá em Santa Cruz da Serra, e estou ligado na Web Rádio Ramá e em toda a programação. Quem
já ajudou uma pessoa idosa ou alguém com alguma dificuldade de locomoção a atravessar a rua, já sentiu o gostinho do trabalho voluntário. Ver aquele sorriso de gratidão não tem preço e vale qualquer esforço. Faz parte da natureza humana ajudar o outro. Basta observar uma criança. Ela não para pensar quando vê um amiguinho precisando de ajuda. Por isso, convido você a procurar em sua cidade, em seu bairro, projetos nos quais você possa contribuir. Não é necessário muito, algumas horas por semana e você sentirá o seu coração mais vivo, semeando gratidão por onde passa. De segunda a sexta, ao meio-dia, você acompanha o programa Leitura Bíblica Dinâmica, com Gabriel Bussinger. O programa traz para você princípios bíblicos com uma linguagem acessível, a fim de facilitar seu entendimento da Bíblia. Leitura Bíblica Dinâmica, com Gabriel Bussinger. Você ouve agora Saúde em Dia. Saúde em Dia. Dicas e informações de saúde e bem-estar para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Tô chegando com Saúde em Dia no seu rádio. Tá tudo bem com você? Espero que sim, viu? Sou Lilian Flores e vem pra cá que tem muita informação importante, muita informação legal para sua saúde e bem-estar. Os médicos recomendam que o LDL, o colesterol ruim, fique sempre abaixo de 130 mg por decilitro de sangue, mas algumas pessoas chegam a apresentar níveis acima de 800 ou 1000 e não há dieta ou exercício que façam esses números baixarem. Nós estamos falando dos portadores da hipercolesterolemia familiar, uma doença genética mais comum do que se imagina. No Brasil, estima-se que 1 a cada 300 pessoas têm essa doença. Em números absolutos, isso significa que quase 700 mil indivíduos em nosso país carregam mutações em seu DNA que fazem o colesterol ir às alturas, gente. A título de comparação, outras doenças genéticas mais conhecidas, como a síndrome de Down e a hemofilia, acometem 1 a cada 1.000 ou 5.000 pessoas, respectivamente. Infelizmente, detectamos menos de 1% dos pacientes com a doença no Brasil. A vasta maioria nem sabe que tem. A boa notícia é que, feito o diagnóstico, o tratamento correto ajuda a baixar o colesterol e também minimiza bastante o risco de um ataque cardíaco, dizem os especialistas na notícia que está lá no site UOL completinha para você. Fica sempre na sintonia com a gente. Tem mais informações aqui no Saúde em Dia e é só para você, viu? Saúde aí do outro lado. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Meus irmãos, glória a Deus. Os irmãos que foram chegando aí no meio desse programa de relatórios, agora vão ver a Arielle sozinha, num cenário diferente. O que está acontecendo? É o programa de relatórios, o que mudou? É isso mesmo, meus irmãos. Para quem chegou agora, não soube o que aconteceu, volta depois lá no início para saber um pouquinho do porquê que nós estamos num cenário diferente nessa semana. Mas se Deus quiser, semana que vem o Taylor já vai estar aqui comigo para a gente apresentar esses relatórios semanais. Mas, falando em relatório, vocês acompanharam então o nosso pastor Nilson lá de Rio Grande, compartilhando como é que foi lá a semana deles. E a gente louva a Deus, por esses irmãos perseverantes, mesmo em meio às dificuldades, e também a vida da Letícia ali, a nossa irmã, que esteve aí no Rio, compartilhou do fim de ano aí com os irmãos, e eu creio que para ela foi muito edificante, ela e o Edinaldo passaram o fim de ano lá em Santa Cruz, que teve um mini retiro, a gente teve a oportunidade de ter um feriadinho, nesse período, e eles puderam estar lá com os irmãos. Então é muito legal, saber dessas oportunidades que o Senhor vai nos dando e saber também que nós temos uma família, mesmo que longe, a gente tem uma família ali com a gente. E quem chegou agora, não entendeu também eu estar sozinha,
nós precisamos fazer diferente essa semana devido às circunstâncias aqui de Alvorada, mas com muito prazer, muita alegria a gente está aqui essa semana, mesmo que de casa, né, mesmo que dentro do quarto, podendo aqui compartilhar com os irmãos mais uma semana de relatórios, mais um programa. E essa semana a gente não tem o Conhecendo os Irmãos, justamente porque a gente não está se juntando aqui na Alvorada, né? Então a gente não conseguiu fazer o programa Conhecendo os Irmãos. Porém, todavia, contudo, entretanto, nós trouxemos então o relatório lá de Uruguaiana com os nossos irmãos, o seu Rogério e a irmã Edilane. Eles moravam em Santa Catarina, né? Eles começaram lá com o Gabriel e com a Amanda em Santa Catarina, foram discipulados pelo Gabriel e pela Amanda, fizeram parte do corpo lá em Santa Catarina, e agora, né, assim como o Gabriel foi para Santos, ficou a Letícia e o Edinaldo em Santa Catarina, lá em Santo Amaro, e o seu Rogério e a irmã Edilane foram para Uruguaiana, né, que é a cidade onde eles já moravam, né, e passaram um período em Santa Catarina e agora retornaram. E agora lá, eles também, né, estão enfrentando as suas dificuldades do começo, de iniciar, né, de participar das células, de participar dos encontros, mesmo que de forma virtual, enfim. Então eles vão compartilhar como é que tem sido lá para eles esse período, né, que tudo mudou para eles também, mas a gente fica muito feliz de poder compartilhar aqui com os irmãos o que eles têm passado, né? A gente fica muito feliz de poder ter o vídeo deles aqui também, porque a gente sabe da importância de ter os relatórios para a gente poder estar orando, colocando diante do Senhor. E esses irmãos são muito preciosos, né? Discípulos, têm procurado estar ali se submetendo às autoridades, e a gente louva a Deus pela vida deles. Então acompanha aí que eu já retorno. Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Rogério. Meu nome é Edilane. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Somos aqui de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, mas somos da Igreja Ramá, Florianópolis, lá onde morávamos, e agora estamos aqui em Uruguaiana, né? Voltamos para a nossa terra, a nossa casa aqui, temos o nosso lar aqui, então estamos nesse novo momento aí onde ficamos 5 anos quase em Florianópolis, tendo um discipulado durante esse grande período aí com o pastor Gabriel, em convivência lá, em comunhão com os irmãos de Santo Amaro, lá a tia Letícia, a Letícia, o Edinaldo, a Drica e todo o pessoal lá, o Wilson, os irmãos da casa de oração. Então nós estamos nessa prova, nessa novidade, de voltar para a nossa terra num outro momento, onde nós saímos daqui, não éramos convertidos genuinamente, né? E agora com esse novo momento nós estamos com essa nova oportunidade aí. Então vou passar um pouquinho desse relatório que nós estamos vivendo aqui, qual é a nossa programação semanal, o que a gente está fazendo. Vou passar um pouco para a Edilane aqui. Então, a gente chegou lá, a gente estava habituado, né, estudo bíblico na terça-feira na nossa casa, depois que o Gabriel foi embora para São Paulo, cultos nas quintas-feiras lá com a Letícia e com o Edinaldo, com o pessoal de Santo Amaro, e no domingo a gente fazia cultos na praça ou numa sorveteria que tinha no bairro lá. Então a gente veio pra cá e a gente está meio que órfão disso, né? Então a gente está conseguindo manter o estudo bíblico que a gente faz online, né? Pelo Instagram da Ramá Sul. E convidamos alguns vizinhos, alguns conhecidos aqui, né? A gente sabe que é difícil, né? A gente está realmente na prova, né? Não é muito fácil arranjar motivação, a gente está sem comunhão. Graças a Deus a gente recebeu uma visita missionária do pessoal de Pelotas, que foi muito importante, né? Dar uma alimentada, dar uma recarregada nas baterias da gente, né?
Mas em suma a gente está recomeçando, né, sozinhos aqui com relação à igreja, né? O que tem nos alimentado muito é online, né? Tanto pela rádio, quanto pelos cultos online, né? Domingo que o Gabriel faz, na quinta que a Alex faz. E a gente tem buscado manter, né, a rotina que a gente tinha, né, de estudos e tudo mais. Mas não é muito fácil, né? Mas estamos aí, dia a dia, né? Vencendo cada dia. Amém. Falar um pouquinho também da semana que passou, e nessa visita que veio os irmãos de Pelotas, foi o Maurício, o Moisés, a Martinha e a pequena Helena, uma visita muito abençoada, uma visita missionária, que realmente os irmãos vieram aqui para nossa casa para servir, o momento que eles chegaram, até o último minuto que ficaram conosco, servindo. A gente via Cristo realmente na atitude deles, né? Jesus usando muito a vida deles, né? E só temos a agradecer, né? Fomos muito edificados pela vida deles e já estamos com saudades, né? Não só dele, mas de toda a comunidade, do grupo, mas enfim, Deus, né, coloca certas provas na vida da gente para a gente evoluir. Estamos tendo muita dificuldade aqui em relação à comunhão. As pessoas que conviviam, parentes, amigos, vizinhos, são pessoas, vamos colocar assim, 95% são, para não dizer quase 100%, são do mundo ainda. Então é bem difícil a convivência, estar no meio, mas mesmo assim estamos na luta, estamos convivendo, dando testemunho, falando de Cristo, né? Tanto para a nossa família como para os amigos. Claro que sentar na roda dos escarnecedores, temos que ter muito cuidado com isso, porque isso aí pode também contagiar e não ser uma coisa legal. Mas resumindo, assim, nós visitamos uma igreja, até com os nossos irmãos de Pelotas, fazia dias que pedia direção para Deus, enviar uma igreja, para a gente conhecer aqui do bairro, tem várias igrejas, né? Então fomos ali e participamos do culto de ceia, uma igreja aqui perto da nossa casa, onde fomos bem recebidos ali pelo pastor, pelas pessoas, e onde pudemos participar lá da reunião, né, da comunhão. Mas o alimento ali que tinha naquele momento dessa igreja não era um alimento tão sólido que a gente é acostumado na comunidade Ramá, através do pastor Gabriel, através das pregações, através dos testemunhos, né? Foi mais assim, basicamente, um show pirotécnico ali de louvores, com muito som, com muita pantomina, com muitas coisas assim que a gente nem escutava a voz do louvor ali, a letra. A gente louvando ali conhecia já, por isso que... e aí se conectamos direto a Deus ali, participamos da vida deles ali também, e foi muito bênção, onde podemos estar participando da ceia ali com todos os irmãos aqui da comunidade que foram ali à igreja, e onde podemos também prestar culto, nosso culto particular ali de cada um, né? Foi bem importante. Mas é muito bom a gente conhecer os lugares e participar e ver como que é a igreja, né, regional, a igreja aqui da nossa cidade. E agora essa semana, ontem no caso, né, fomos também visitar uma outra igreja, um templo maior. Saímos do bairro, fomos mais para o lado do centro, fomos na igreja quadrangular, a matriz, uma igreja super grande, com um palco gigante, cadeiras personalizadas, parece uma cadeira essa de casa-mata de futebol, de tão bonita que era. Onde as pessoas, fomos cedo para ver como é que funcionava, um pouquinho mais das 7h30 nós chegamos ali, o culto era 8 horas, né? Onde podemos ali esperar ali o pessoal chegando e vendo, tinha bastante jovens, muitos jovens, e onde podemos acompanhar ali o culto, né? Mas as pessoas muito no seu lugar ali, sem muita comunhão, não levantavam a cabeça, a hora que a gente olhava, desviava o olhar. Mas como começou o culto ali, podemos louvar e glorificar o nome do Senhor junto com eles ali. Foi um culto que
que falaram da passagem ali da 10ª praga, da passagem, né, do anjo da morte ali, onde ele falou do cordeiro, do sacrifício do cordeiro, onde Deus pediu para que se comesse todo o cordeiro, né, inclusive a cabeça, as vísceras, as pernas, né, onde ele pôde expor ali todos esses detalhes, né, porque que Deus mandou comer a cabeça, as vísceras, as pernas. Então foi um culto que às vezes a gente sentia que o pregador estava se perdendo um pouco, mas ao mesmo momento o Espírito Santo trazia ele de volta para o eixo ali, né? E no final foi bênção, onde podemos deixar o nosso pequeno ali também. Tinha um espaço kids, onde levaram ele numa peça separada, que ficava mais em cima. Serviram um lanchezinho para ele, falaram de Jesus, a professora lá, e ele adorou. Muitas pessoas também conhecidas, que me conheciam, chegaram ali, nos atenderam muito bem, nos convidaram para uma célula que é na quinta-feira, na casa deles, aonde a gente vai ter a oportunidade de ir também conhecer como funciona o corpo aqui da nossa cidade, a igreja, né? E poder ter comunhão com as pessoas aqui da nossa terra também. Lembrando que o nosso pastor Gabriel falou que no primeiro momento a gente não pode tirar muitas conclusões do lugar que a gente vai, que geralmente é na 7ª vez que a gente vai, que a gente pode aí sim ver que tipo de alimento, como é que eles trabalham, como é que funcionam, como é que Deus direciona a igreja, né? Então a gente está participando também de outros lugares. Então esse é o relatório aqui de Uruguaiana, né? Seguimos aqui na terça-feira com o estudo bíblico, onde a Edilene faz o estudo de Lucas, né? A gente já está no capítulo 4, né? Amanhã entramos no 5, onde participam as pessoas que estavam acostumadas a participar conosco lá em Florianópolis, como o pessoal de Santo Amaro, Alex e Edinaldo, o pessoal ali de Alegrete, que é a cidade vizinha aqui, que é a dona Zelaine, a mãe do Dani e da Cris, que eram vizinhos nossos de Florianópolis, que foram para Curitiba, onde participa também o Gabriel, a Amanda e geralmente as pessoas da família do Gabriel. Esses dias tinha mais de 10 pessoas da família, onde é uma comunhão bem grande através do estudo bíblico online ali, né? Então é isso, pessoal, é esse relatório que a gente queria passar um pouquinho para vocês. Estamos aqui com o coração bem quebrantado, né? Com saudade do pessoal, uma vida nova, mesmo sendo na nossa terra, um outro momento, mas realmente com o coração pensando em, quem sabe, no futuro próximo aí, poder retornar ali para Ramá, em Florianópolis, ou aquela região, onde estamos pedindo direção, até motivo de oração para os irmãos aí do Rio, os irmãos da comunidade aqui do Sul também, poder estar orando para nós, pedindo direção, que a gente possa, né, de repente, a gente está em mente em vender a nossa casa aqui, para adquirir uma outra casa nessa região de Florianópolis, e realmente pedir direção para Deus. Porque às vezes nós tentamos fazer as coisas conforme o nosso coração, e geralmente o nosso coração nos engana. Por isso que a gente pede, ora e pede também que os irmãos estejam orando por esse motivo também na nossa vida. Amém? Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, tamo junto. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Nós estamos aqui em mais um programa de relatórios da comunidade Ramá Sul, essa semana somente aqui com a sua irmã Arielle Araújo. E louvamos a Deus por essa oportunidade, né, com um cenário um pouco diferente, né, mas mesmo assim não deixamos de apresentar o programa dessa semana. Vocês acabaram então de acompanhar o relatório lá de Uruguaiana, né, muitos talvez nem conhecem, eu particularmente nunca fui, mas agora os nossos irmãos, o seu Rogério e a irmã Edilene, voltaram para sua terra natal, assim como eles explicaram, né? Passaram um período lá em Florianópolis, onde tiveram a oportunidade de ser discipulado pelo Gabriel e pela Amanda, e ainda assim congregar lá com os irmãos lá de Florianópolis, que é Santa Catarina, e agora voltaram para Uruguaiana, né? Então eu creio que entenderam o propósito do Senhor, que é ser luz, que é levar do evangelho independente do local que estiver. Então a gente fica muito feliz com esses irmãos, a gente se sente muito privilegiado de poder
compartilhar aqui com vocês também esse relatório lá de Uruguaiana, né, desses irmãos preciosos que têm procurado perseverar, né, mesmo em meio às lutas, mesmo estando sozinhos, entre aspas, né, eles estão procurando perseverar, buscando o Senhor, colocando em prática tudo aquilo que talvez aprenderam no discipulado, enfim. Esse é o chamado do Senhor. Onde a gente estiver, nós temos que ser luz, nós temos que levar a Cristo, e eu creio que os irmãos, eles estão se firmando, estão firmes na rocha e se colocando ali à disposição do Senhor para serem usados ou usados lá em Uruguaiana, né? Voltaram agora novas criaturas, e eu creio, né, que o Senhor está dando a oportunidade de eles levarem, né, o que eles encontraram lá em Florianópolis, que é o maior tesouro que a gente pode oferecer para as pessoas, né? É Cristo, né? O maior tesouro que a gente pode levar para as pessoas é Cristo. Mas, né, para quem está chegando aí, eu já deixo aqui o meu abraço para os irmãos que chegaram no meio do relatório, os irmãos que estão chegando agora. Eu deixo aqui o meu abraço. Como eu falei, deixa o seu comentário aí. Na semana que vem a gente, se Deus quiser, queremos estar aqui trazendo um retorno do abraço, do comentário dos irmãos. A gente fica muito feliz, né, de saber quem acompanhou, quem esteve ali conosco, né, pra gente também poder estar orando por vocês, né, e eu sei que também há irmãos que através desses relatórios têm intercedido por nós, e a gente louva a Deus porque esse é o corpo de Cristo, essa é a unidade, né? Independente da circunstância, independente da distância, independente de ser virtual, presencial, nós somos a igreja de Cristo, a noiva que está esperando o noivo. Então a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar entendendo o que está acontecendo em cada local, para que a gente possa estar orando, possa estar aprendendo uns com os outros. Eu, particularmente, valorizo muito, por isso que normalmente gosto de assistir tudo que eu posso da programação da Web Rádio. Então, você que está aí assistindo tanto pelo Facebook, pelo YouTube, compartilha aí para que outras pessoas possam ser edificadas. Não só a programação aqui da Web Rádio, do relatório, mas a programação toda da Web Rádio, ela é 24 horas. Então, compartilhem aí as palavras do pastor Érico, compartilhem os relatórios das demais localidades, né? Cada dia na semana tem um relatório de algum local, compartilhem, divulguem, mostrem para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas, né? Porque muitos talvez nem têm conhecimento do que é relatório, nem sabe da importância de um relatório prestado, né? Eu sempre falo que, para mim, o relatório é fruto de obediência, né? Quando a gente presta relatório, a gente está em obediência. Então, a gente quer estar aqui servindo os irmãos, compartilhando o que tem acontecido aqui na nossa semana. E a gente fica muito feliz de saber que tem irmãos fiéis que nos acompanham, né? Vão do início ao fim, ou mesmo que chegue no final, depois olha a gravação, compartilha, passa para outros irmãos. A gente fica muito feliz com isso, né? Porque esse é o intuito da Web Rádio, né? É alcançar vidas, é servir os irmãos, é servir a Cristo, né? Levar o Evangelho para que outras pessoas possam ser alcançadas. Então, você compartilhando talvez o programa de relatório de hoje, a pessoa pode entrar na página, pode ver que tem mais coisas, tem o blog do pastor Érico, pode ver que tem diversos outros conteúdos para que a pessoa possa se edificar. Então, às vezes a gente pensa que só vai estar compartilhando um programa, mas quando a gente compartilha um programa ali, tem muita coisa que a pessoa pode estar passando e que ela vai ser tocada, vai ser alcançada. Então, eu creio muito nisso, creio que o Senhor pode usar dessa oportunidade para que outras vidas, né, possam ser tocadas. Então, dando continuidade, agora já indo para o fim do nosso programa de relatório, eu deixei então o nosso relatório de Pelotas, né, como o último relatório dessa semana. E essa semana tá especial, meus irmãos, porque teve uma participante que, para mim, né, eu amo muito a vida dela, mas eu sei da dificuldade que ela tem de estar por trás das câmeras, né? E eu louvo a Deus quando eu recebi o relatório de Pelotas com a Martinha.
e o Moisés, né, que hoje são os líderes lá de Pelotas, junto com a Helena, né, o fruto do casamento deles, trazendo um pouquinho do que aconteceu lá com eles. Então acompanha aí que eu já volto. Paz do Senhor aos irmãos da Web Rádio, tudo bem? Voltando, mais uma semana de relatórios. Hoje temos novidade, 2 estreantes. Essa minha esposa, a Marta. Oi, pessoal. Paz do Senhor, irmãos. E a Helena, né, Helena? A Helena participando aí do primeiro relatório. Hoje o Maurício, meu escudeiro, não está participando, mas é benção a gente poder estar novamente aí enviando relatório. Fazia alguns dias que não enviávamos, né, temos algumas coisas para compartilhar com os irmãos aí, os irmãos da Web Rádio, pelo YouTube também, pelo Facebook. Então, que os irmãos possam estar sendo edificados aí com esse relatório aí, o que temos feito, né? Começar comentando um pouquinho da semana passada, né, mano? O que aconteceu? O que pode nos dizer um pouquinho aí? Sexta-feira, dia 31, nós saímos daqui de Pelotas, por volta de 9h30 da manhã, em direção à Uruguaiana. Passar lá a virada com os nossos irmãos Rogério, Edilane, o Pedro, o B e o Léo. Foi muito bom. A viagem foi um pouco cansativa na ida, né? Porque a gente não conhecia o caminho direito. Saímos 9h30, chegamos lá por volta de 18h40, por aí. Foi uma viagem longa, muito calor mesmo. Estava muito quente na estrada. Mas foi bênção lá, foi tudo bem, graças a Deus, a nossa ida. Amém. Amém. É uma viagem curtinha, não achou curta? Deu em torno de 9 horas até chegarmos lá. Normalmente é uma viagem de 7 horas, né? Uma boa distância, né? Deu quase 600 quilômetros até a casa do Rogério e da Edilane, né? Rogério e Edilane, que são ovelhas do pastor Gabriel também, como nós somos pastoreados pelo pastor Gabriel. Então eles se converteram lá em Santa Catarina e tiveram a direção de retornar para a cidade deles aqui no sul. Então fomos fazer essa visita para eles ali, como a Marta bem falou, bem distante, né? Bastante chão ali, mas foi uma viagem muito edificante ali, a gente compartilhando algo do Senhor, sendo edificados. Deus também dando oportunidade na ida de estar anunciando realmente a palavra do Senhor, falando, conversando com vidas ali, nas paradas que fizemos. Deus deu a oportunidade de estar dando uma direção, né, em relação à palavra, em relação ao posicionamento, né, realmente um rumo na vida. Né? Então já vai sendo edificante realmente a viagem, a gente consagrando tudo ao Senhor e podemos, graças a Deus, chegar bem lá na casa do Rogério, da Edilane, né, encontrar eles lá, foi uma alegria, né, de poder estar com eles lá esses dias, né? E depois à noite, né, na sexta-feira, tivemos ali na virada do ano, né, tivemos ali com os familiares do Rogério, da Edilane, né, aquela comunhão ali foi muito bom, um momento, né, e depois do jantar ali, depois da meia-noite, fizemos a leitura do calendário, né, a primeira leitura ali, consagrando as primeiras horas já ao Senhor, né, e foi muito bom poder estar com eles nesse momento, né. Compartilhar um pouquinho do sábado? Sábado nós fomos visitar o Rio Ibicuí. Não sei a distância que fica de lá, mas foi bem bacana, gostei muito. Passamos altas aventuras, né, Edilane? Foram, acho que os parentes, né, da Edilane estavam lá, era um lugar afastado, numa colônia, e foi muito bom. Chegamos lá também na parte da manhã e saímos lá quase à noitinha. Foi bem bacana. É verdade, foram momentos muito bons ali. A gente está aproveitando com o pessoal, jogamos até um vôlei dentro da água lá, o pessoal de Santa Cruz iria gostar aí. E foram momentos bons ali, poder também compartilhar algo do Senhor, alguma oportunidade que Deus deu. O Rogério também ele tem a oportunidade de estar falando do Senhor. Né? E a gente vai aproveitando cada momento, né? Aproveitando também que Uruguaiana lá é um pouco quente, né? Muito próximo ao Rio de Janeiro, é muito quente, estava muito abafado,
Então o rio lá fez bem para nós lá. Só no final da tarde podemos entrar na água, porque estava muito calor. Até a Helena aproveitou, né, Helena? Aproveitei as águas lá do rio Ibiqui. Ela gostou. Mas também, compartilhando mais um pouquinho, então, no domingo, lá em Uruguaiana, tivemos a oportunidade lá com o Rogério e com a Edilane, que tem orado, pedido direção do Senhor lá, está debaixo da autoridade do pastor Gabriel também, para começar um trabalho lá, um posicionamento em relação ao Evangelho, né? Mas Deus tem dado direção também para nós aqui em Pelotas de estar conhecendo igrejas, né? Cultuando junto com irmãos, né? Conhecendo outras partes do corpo de Cristo, né? E lá Deus nos deu essa oportunidade, né? De estar visitando uma igreja, acredito que seja uma das mais próximas da casa do Rogério e da Edilane, uma igrejinha pequena lá também, e fomos lá visitar e era um culto de ceia. Logo ali no primeiro dia, segundo dia da semana, eles ceando ali, tivemos a oportunidade de estar com os irmãos ali, ouvindo a palavra ali, da ceia, bebendo o cálice junto com os irmãos ali. E foi uma oportunidade boa, né? Foi muito bom estar ali ceando com os irmãos. Aleluia. E foi dias bons ali junto com os irmãos, né? Muito bons ele poder estar ouvindo o testemunho dos irmãos, né? A conversão, né? Tudo que Deus tem feito, tem conduzido, né? Realmente algo bom da gente estar compartilhando a palavra, né? Levando algo do Senhor, né? É a edificação tanto de nós que saímos daqui, quanto com certeza eles que nos receberam lá, né? Eu espero que não tenha sido um peso para os irmãos, mas acredito que não foi, não. Foi muito bom estar com o pessoal ali, né? Conhecendo realmente, sabendo pelo que orar pelos irmãos, né? A gente se depara com as dificuldades, né? Com as lutas, né? Às vezes uma cultura diferente, uma cidade diferente, né? O trabalho deles, né? Para eles poderem estar testemunhando do Senhor também. Então, muitas lutas, mas muitas alegrias de poder estar, ter passado esse tempo com o Rogério e com a Edilane, com os filhos deles, né? E glória a Deus por isso. Mas chegou também o dia de nós retornarmos, né? Foi na quarta-feira. Aliás, vou falar da terça-feira, né? Vamos falar da terça-feira. Terça-feira, já tá querendo voltar ainda. Tinha terça-feira. Terça-feira foi o estudo bíblico, né? Teve à noite com a Edilane, falou sobre Lucas 4. Só que antes também a gente teve uma oportunidade, né? Eu e a Edilane de estar conversando. E é bom esse momento quando a gente tem a sós com os irmãos, né? Para poder estar conhecendo mais, sabendo mais da dificuldade. E apesar da gente ser aqui do Sul, né? Como é muito distante, às vezes a gente não tem esse contato cara a cara, né? Então a gente pode aproveitar esse momento para a gente estar compartilhando algumas lutas, algumas dificuldades. E foi bom conhecer um pouco mais, né? Das lutas dela, também pude falar algumas coisas. E é bom que a gente vai estreitando os laços com os irmãos, né? A gente já tem comentado algumas vezes, né? Que apesar de ser todo mundo aqui no Sul, é muito distante um dos outros, né? Um numa cidade, outro na cidade. Então fica complicado, o contato que a gente tem mais é pelo telefone. Mas o Senhor deu essa oportunidade de a gente estar lá e a gente pode se aprofundar um pouco mais na vida dos irmãos. É verdade. É verdade, a gente fica pensando na distância das comunidades, né? E pensar ali, por exemplo, Santa Cruz da Serra, né? Tá pertinho de Parque Paulista, que é 20 minutos? Menos um pouco. Até menos. Né? Vila Isabel, pertinho também. Já é longe um pouco. Mas tá perto. Comparado aqui no Sul, ainda tá perto, né? Então, sempre como o pastor Taylor tem comentado aí mais ou menos as distâncias das comunidades, a gente está próximo de Rio Grande aqui, aproximadamente 50, 60 quilômetros, dá 1 hora de viagem, né? São os irmãos mais próximos que nós temos aqui, mas o Rogério e Edilane lá superou um pouquinho, né? As expectativas, né? Umas 7, 8 horas de carro, né? Então, bem distante, né? A gente tem a ferramenta da internet, né? Que essa viagem, eu creio que vai servir para nos aproximar mais também, né? Para poder estarmos juntos, né? Não formar ilhas, mas criar pontes realmente, né? A gente não vai botar desculpa na distância, né? Tá distante, meu irmão? Dá um jeito, né? Deus tem nos despertado a isso, realmente a poder e anunciar a palavra, e se oferecer, morrer para nós mesmos, morrer para o nosso tempo, para a nossa vontade, né? Para poder estar servindo os irmãos, para poder estar levando a palavra, né? Eis-me aqui, né?
dizendo um eis-me aqui, né? E Deus vai nos abençoando em relação a isso, né? Quando nos dispomos para fazer a obra do Senhor. E agora sim, voltando, né? Na quarta-feira. Quarta-feira é a hora de arrumar as malas ali, né? Colocar no Clio ali e retornar para Pelotas, né? Despedida ali dos irmãos, saímos de manhã cedinho, né? E aproveitamos a viagem ali, Deus deu graça, tudo bem, viagem tanto de ida quanto de volta, Deus abençoou grandemente, não teve problema nenhum, né? E só temos a louvar o nome do Senhor por isso. Comentando um pouquinho então dessa semana também, nós tivemos um encontro de jovens, né, que temos tido. No quarto a gente também teve a visita lá no Marisléu. Olha aí só, viu? Essa eu não tinha notado. É verdade, tivemos uma visita na casa do nosso irmão do Aires Léo, né? Fomos lá, ele tá falando do Senhor para todo mundo lá, testemunhando do Senhor, né? Interessante que o local onde o Aires mora, ele mora no Posto Branco, depois do pedágio aqui de Pelotas, é só uma rua, né? O bairro ali é uma rua só, mas ali ele tem tido a oportunidade de falar para aqueles que já conheciam ele do mundo, né? Pode estar falando do Senhor, estar testemunhando, né? A tempo ou fora de tempo, né? Orando na casa de um, lendo a Bíblia na casa do outro, né? O irmão ali que não tem nem experiência, mas aprendeu um pouquinho, já vai espalhando, né? Então tem sido bênção, ele está acompanhando a vida do Aires, e ali ele levou a vida do seu Milton. Seu Milton. Foi até a casa dele ali, e alguém que não conhece o Evangelho, alguém muito, muito fechado, assim, muito duro, né? A pessoa mais antiga, né? E a gente pôde estar compartilhando, testemunhando do Senhor ali, anunciando o caminho do Senhor, e alguém que mostrou interesse ali de estar realmente ligado ali, né? Cultuando conosco, né? Então foram momentos bons ali de estar louvando o Senhor, orando na casa do Aires ali, né? E eu nem lembrava que dia foi esse? Na quinta? Quinta-feira. Na quinta-feira. Amém. Então, depois no sábado, tivemos então o encontro de jovens. Eu e o Maurício ali saímos recolhendo as crianças aqui no bairro. Aproximadamente, acredito que umas 12 crianças, acabei não contando. As mesmas que temos recomeçado esse trabalho aqui com os jovens, né? Então, como falamos nos outros vídeos, são crianças que não haviam participado ainda, né? São primeiros contatos com elas, então temos tido muita dificuldade. Essa tem sido a realidade. Tem sido um trabalho muito duro, realmente, né? Muito árduo, né? Nesse princípio, né? A Martinha até tem se impressionado um pouco, a gente tem compartilhado das dificuldades, né? As crianças ali muito rebeldes, sem limites algum, sem controle. Então a gente depende da graça do Senhor, a gente depende do Espírito Santo. Mas ali eu vi realmente a necessidade de orar muito mais, de pagar um preço muito maior, porque na carne a gente não consegue fazer nada, não há frutos nenhum, mas a gente precisa do Espírito Santo ali agindo, convencendo, nos dando uma estratégia também ali para poder estar compartilhando com aquelas crianças algo do Senhor, né? A gente vê a necessidade ali de não somente as crianças, mas também os pais, né? Porque as crianças ali é o reflexo daquilo que elas têm recebido dentro de casa, né? Então, assim, lares destruídos, realmente drogas, muitos vícios, muita liberdade para crianças ali de 8 anos, até 7 anos ali, crianças muito novinhas mesmo. Então, a gente vê a destruição dos lares e a dificuldade desse começo de trabalho. Mas a gente crê no Senhor. A gente crê também na oportunidade que Deus tem nos dado para começar esse trabalho aqui, né? Poder lapidar essas vidas, né? Entrando ali com a palavra, né? Realmente crendo que Deus vai transformar essas famílias, né? Não somente as crianças, mas começando pelas crianças, mas alcançar as famílias, né, Helena? Amém, Helena? Amém? Vamos dar tchau pro pessoal, então? Amém, meus irmãos. Esse um pouquinho do nosso relatório daqui de Pelotas, mas não sei se esqueci de alguma coisa. Não, só isso, só. Amém. Esse um pouquinho, né, da nossa semana. Eu espero que os irmãos tenham sido edificados aí, que Deus abençoe os irmãos e até a próxima semana, né, amor? Amém. Deus abençoe os irmãos aí.
Amém, Helena? Dá tchau pro pessoal lá, Helena. Tchau. Tchau, até a próxima. Paz, meus irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Aqui é Agatha Marques, de Santa Cruz da Serra. Eu queria deixar um versículo para a meditação dos irmãos, em Isaías 51, versículo 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Conheça a comunidade Ramá em Santa Cruz da Serra. Cultos aos domingos às 19 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Louvor, palavra e comunhão. Endereço: Rua Pernambuco Alameda 3, número 9, em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Comunidade Ramá, a sua família em Santa Cruz da Serra. Com seu cheiro perfumado, o narguilé pode parecer inofensivo, mas esse produto traz sérios riscos à saúde. Em 1 hora de consumo, a fumaça inalada equivale a de 100 cigarros e o seu uso causa intoxicação, câncer e muitas outras doenças. Saiba mais sobre esse assunto pelo saude.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da Saúde SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Paz do Senhor, irmãos. Sou Rafael Cândido de Santa Cruz da Serra e eu também estou ligadinho na Web Rádio Ramá. Se você quer dar um rumo na sua vida e fazer do temor do Senhor o princípio de sua sabedoria, ouça o programa Rumos na Vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger, de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Web Rádio Ramá. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Amém, meus irmãos. Vocês estão acompanhando o nosso relatório da Comunidade Ramá Sul. Vocês então assistiram agora os nossos irmãos, né, queridos lá de Pelotas, o nosso pastor Moisés, a irmã Martinha, sua esposa, com a Helena, né, trazendo um pouquinho do que aconteceu lá na semana deles, quais foram os compromissos, as visitas, enfim. Então a gente louva a Deus pela oportunidade e privilégio também de ouvir esses irmãos. Para você que chegou agora, infelizmente a gente já está indo para o fim do nosso programa nessa semana, mas na semana que vem, na sexta-feira, às 3 horas da tarde, se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo, né, para apresentar o relatório da semana que passou, né, para os irmãos. Então, para você que chegou agora, não conseguiu acompanhar, volta depois, pode voltar. Todas as programações são gravadas, elas ficam salvas, então você pode assistir a hora que quiser, né? Pode voltar para assistir, pode voltar para ouvir alguma palavra, algum testemunho, algum relatório de algum local. A gente fica muito feliz quando os irmãos participam e a gente fica feliz também quando sabe que os irmãos, né, nos acompanham ali, estão nos ajudando em oração. Então, hoje aqui a sua irmã Arielle Araújo deixa aqui o meu abraço já de antemão para os irmãos que acompanharam desde o início, ou chegaram no meio, ou que estão chegando agora. Eu já deixo um abraço para esses irmãos, né? Eu oro, né? Estamos bastante ansiosos pelo retiro de carnaval, então estejam orando por isso, estejam colocando diante do Senhor, né? Estejam colocando diante do Senhor a vida de cada irmão, né? Aqui na Alvorada nós temos feito uma escala de oração para interceder pelo retiro de carnaval, por esse período, né, de preparação, porque a gente sabe que envolve muitas coisas. Então estejam orando pelo retiro, estejam orando pela viagem dos irmãos, não só aqui do sul, mas os irmãos também que vão sair de cada local para chegar lá no sítio,
nós temos que ser uma igreja que intercede, clama pelo Senhor, né? Nós precisamos já orar pelo transporte, pelos carros dos irmãos, pela saúde dos irmãos. Precisamos colocar diante do Senhor a nossa liderança, colocar diante do Senhor os irmãos que estão indo lá no sítio, ajudar a preparar o local para que possamos chegar lá e desfrutar do retiro. Então, tudo isso que eu falei aqui já é motivo de oração. Então, para você que está aí assistindo esse relatório, eu já deixo aqui o meu pedido, interceda por esse período. A gente sabe que tem sido dias difíceis, dias que têm se estreitado, né? Dias de lutas, mas louvamos a Deus, não queremos deixar que isso nos abale, deixar que isso faça parar a nossa vida, né? Assim como eu assisti algumas palavras lá do retiro, a gente não quer retroceder, não queremos, né, ser a nuvem que vai se perder, queremos ser aqueles que perseveram até o fim. Então, meu irmão, se você chegou aqui agora, não é um culto, é o programa de relatório da comunidade Ramá Sul, mas eu deixo aqui o meu pedido, né, como corpo de Cristo, para que os irmãos estejam intercedendo por esse tempo, por esse período, porque hoje é dia 28, né, se eu não me engano, hoje já é dia 28, na sexta-feira, então a gente já vai estar perto de entrar fevereiro, e quando a gente vai ver, já chegou o período de carnaval, então a gente precisa estar orando. Tem alguns irmãos já do sul chegando dia 17 de fevereiro, outros chegam dia 19, e na sequência vão chegando os demais irmãos lá no Rio, e a gente também quer estar orando por isso, clamando o Senhor, porque a gente depende do Senhor para que tudo isso aconteça. Então, eu oro, né, peço para os irmãos também estejam ligados com a gente em oração e intercessão pelo retiro, porque a gente sabe que tem muita luta para vir, muita luta para se levantar, mas a gente só batalha orando, né? Não, a gente não vai batalhar na internet, a gente não vai batalhar no Facebook, no Instagram, perdendo tempo com as coisas aqui deste mundo. A gente vai batalhar de forma espiritual, né? A nossa luta é espiritual, então a gente batalha de forma espiritual. Então eu deixo aqui, né, nesse fim de programa, de relatório, esse pedido para os irmãos, né, a oração, o clamor, a intercessão pelo retiro de carnaval. E assim, irmãos, hoje nós estamos aqui, né, 28 de janeiro, e eu quero, né, tava olhando aqui o calendário, ver se eu não tava me confundindo, mas eu quero deixar aqui o meu abraço já de antemão pro meu pastor Taylor. Amanhã, dia 29, ele tá de aniversário. Quero deixar essa surpresa para ele, porque talvez ele nem saiba que eu deixaria um abraço para ele pro outro dia. Mas como eu sei que esse programa vai ser apresentado na sexta-feira, né, e ele faz aniversário no outro dia, eu quero deixar aqui os meus parabéns, porque ele é a pessoa, né, que me suporta em amor, né, e agora tem andado comigo ainda mais nesse programa de relatórios, abraçou a causa comigo, né, toda segunda-feira a gente tem se reunido. Para quem não sabe, eu e o Taylor, a gente trabalha no mesmo lugar, então a gente solta do trabalho, como a gente também tem trabalhado de forma híbrida, né? O que significa isso? A gente trabalha 3 dias em casa e 2 no presencial. Quando a gente tem a oportunidade de soltar logo, né, tá em casa, já vai direto para a igreja, ou quando a gente está no trabalho presencial, a gente volta logo, solta e vem direto para a igreja para gravar o programa de relatórios para os irmãos, e para nós tem sido um grande privilégio. Então eu quero deixar aqui o meu abraço para o meu pastor, o meu irmão, né, o meu pai, né, que ele me adotou como filha mesmo, não só como filha espiritual, mas como filha do coração, né. Eu louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus pelo tudo que o Senhor tem feito na vida dele, né, porque eu sei como é que foi lá no início, né, eu sei as dificuldades que ele já enfrentou, e eu quero estar aqui, né, dizendo para ele que estamos juntos até a morte. Então quero deixar aqui o meu abraço pro Taylor de aniversário, vai ser amanhã, pessoal, não esqueçam, mandem um abraço para ele amanhã, e deixar aqui o meu carinho, o meu agradecimento, honrando, né,
Tem um curso que eu fiz, Experiência do Lar, e que fala sobre o princípio da honra. E eu quero deixar aqui esse agradecimento pela vida do Taylor e honrar a vida dele por tudo que o Senhor tem feito, né, na vida dele, pela vida dele, por todas as dificuldades também, em tudo a gente tem vencido no Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida do Taylor. Então quero deixar aqui, né, esse abraço para o aniversário dele amanhã, mas também deixar o meu abraço para os irmãos que acompanharam o programa dessa semana. Se Deus quiser, semana que vem, na sexta-feira, a partir das 3 horas, nós estamos aqui de novo. Se Jesus permitir, já queremos estar na igreja, reunidos, né, e compartilhando outras coisas diferentes, né, da rotina do que aconteceu já do virtual. Então eu louvo a Deus, independente se não acontecer também, queremos estar aqui louvando a Deus. E se acontecer, queremos também estar aqui louvando a Deus. Amém? Fiquem na paz e desejo que os irmãos estejam aqui também na semana que vem acompanhando os relatórios e compartilhando desse privilégio de receber do Senhor, sabendo dos testemunhos e das lutas dos irmãos. Amém? Fiquem na paz e até semana que vem. Terminamos aqui mais um programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Até o próximo.